temos Covid, está ótimo. Se tivermos, vamos enfrentar, mas Professor, mas está ficando difícil. tá difícil, não é nada fácil, não. Quem tem família grande, então... A gente fica preocupado. Eu tenho um filho que mora em São Paulo e aí ligo 2 vezes por dia para saber como é que tá, né? E aí a gente fica... Delicado, né? Eu falo com a família toda, com minhas irmãs, com todo mundo, todo dia, né? E aí a gente tem um grupo de família para trocar experiência, que eu já brinco dizendo que é o boletim Covid, porque todo mundo fala nisso, né? Já falam nisso. E Mas está difícil, viu? tá difícil, tá desafiante mesmo, né? Uma coisa... Ontem faleceu o senador, né? Pode ser que agora... O prefeito de Conquista, né? O Wesley também. De Conquista, Wesley Guzmão, que estava internado há 3 meses, né? 3 meses. Wesley. Ele adoeceu logo, nem viu o resultado, né? Foi antes do resultado, ele já estava doente. Campanha Não, mesmo. ele viu o resultado, ele não chegou a tomar posse. Aliás, isso chegou a tomar posse. Ele tomou posse no hospital, né? Mas tem gente que diz que ele já estava sentindo bem antes, sabe? Né? Quem diga, e aí são especulações, que ele tinha um câncer de pulmão, né? Isso, na verdade, como o Covid é uma doença pulmonar, não é? Complicado. Teria, porque 3 meses de internação é um período... Muito. Eu acho que ele resistiu muito, porque deve ter sido muito bem cuidado. Se tivesse ficado aqui, não teria resistido tanto, não. Não teria. Prolongou. O senador Major Olímpio passou 15 dias. 15 dias. Entrou dia 4. Foi igual o Zeno Veloso também. O Zeno foi rapidão. Igual quem? Zeno Veloso, aquele constitucionalista que morreu ontem. Sim, isso aí também foi rápido. Foi rápido. Foi rápido, né? A gente está, na verdade... Eu tenho uma colega jovem que foi 10 dias, ela foi internada, faleceu também, ela 50 anos nova, né? Não tinha nada. É verdade, A gente tem que ter muito cuidado para evitar qualquer exposição, gente. Não vamos imaginar, a família não pega assim, almoços, sair se for absolutamente indispensável. Tem que ser lockdown mesmo. O governo não faz, a gente faz o nosso. Eu acho que se o governo não faz, faz o nosso. E eu fiquei faz o nosso. Porque o presidente Bolsonaro entrou com uma ação de inconstitucionalidade dos decretos de lockdown, inclusive da Bahia, do Distrito Federal, sustentando que a liberdade de ir e vir. Eu acho que tudo tem que... Nenhum direito é absoluto, né? Se você não tem como controlar, eu acho que ele tem que ser na medida em que você tem um resultado social importante. Mas esse é um debate bem interessante, né? Com certeza. Eu não sei até que ponto se o Supremo vai julgar ou não, favorável a ele ou não. Eu acho que não. Eu acho que não. O Supremo tem adotado uma teoria muito consequencialista. Isso é uma forma que a gente não vai ficar com a responsabilidade de dizer, olha, o Covid se alastrou porque o Supremo, na verdade, deixou. Porque, por exemplo, o Bolsonaro já tem colocado a culpa no Supremo, que tirou os poderes dele, o que não é verdade. O Supremo disse apenas, olha, se você restringe a 10, o Estado quer chegar a 15 e o município quer chegar aos 20, vale aos 20 em termos de restrição, né? Quer dizer, as competências são complementares, então, mas se... Concorrem entre si, não se exclui, né? Concorrem, na verdade, são concorrentes, rigorosamente. Não há... A proteção à saúde envolve competência concorrente, né? Então, eu não vi essa restrição ao governo Bolsonaro, e aí não estou falando de nenhum dado mais político, eu evito partidarizar qualquer outro tipo de coisa, eu analiso atos e não pessoas, né? Eu tenho muito cuidado para não passar o meu próprio pensamento em sala de aula, mas os dados são concretos.
Manuel, eu estou em dívida com você, mas seu trabalho está ótimo. Só umas pequenas sugestões. Eu Manuela vou te ligar hoje de tarde, professor, tá? Tudo bom, é porque, na Tudo bom, verdade... gente? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Manuela. Oi, Manuela está concluindo o TCC dela, está já na fase de elaboração do trabalho de conclusão de curso. É uma Que bom. excelente notícia para todos nós. Qual é o tema, professor? Qual é o tema, Manuela? Diga aí, Manuela, faça uma exposição. A questão da desaposentação, vá lá. É bom compartilhar isso. Meu tema é sobre a impossibilidade da conversão pelo judiciário, no âmbito da improbidade administrativa, da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria. É um tema bastante controverso, né? Porque o STF e o STJ, antes da emenda constitucional número 103 de 2019, tinham um posicionamento, e aí depois a controvérsia se restabeleceu. E aí sexta-feira não, né? Dia 26 de fevereiro, o STJ se posicionou novamente, né? Dizendo que é impossível essa conversão. Mas o STF diz que é constitucional. Enfim, é um debate bem polêmico, bonito, né, professor? Algo que... Com certeza, mas resolvi me aventurar. São temas polêmicos mesmo, temas que têm uma significação prática. Sim, por exemplo, e aplicação prática também. Né? Porque, na verdade, envolve muita coisa, né? Não só a inconstitucionalidade, mas princípios e adequação do que é possível hoje em dia. Enfim, é um tema bastante interessante. Para quem tiver curiosidade, eu posso até botar o número do julgado aqui, do STJ. Foi um julgamento, um embargo de divergência em recurso especial bem polêmico. Manuela, põe no grupo Zap lá para gente. Põe no grupo Zap lá para gente. Vou botar aqui. Espera aí. O ruim para mim é que vou perder a minha monitora, né? Vai perder, não. Vou continuar com o senhor, professor. Fique tranquilo. Que maravilha. Agora eu não te largo mais. Um presente de fim de semana, viu? Vai pro tirocínio agora, né, Manuela? O quê? Vai pro tirocínio agora, né, Manuela? Isso, o professor Celso está tentando me puxar para isso. Manuela fez uma seleção, eram mais de 10 candidatos, um número assim, né? E eu não conhecia nenhum deles, né? Fizemos a entrevista, eu li um pouquinho dos currículos, etc. E aí vi que ela era bastante questionadora, né? Ela não se intimidou por estar numa seleção e passou efetivamente a questionar. Eu me empolguei com essa postura, né? Porque eu acho que direito não é aceitação e eu não conhecia, aliás, nesse período, desde a seleção, nós não nos encontramos pessoalmente, né? É só uma questão bem virtual, porque já estávamos em plena pandemia no semestre passado, né? É verdade. Não é? É interessante que até hoje, olha o dado, eu não conheci pessoalmente Manuela, só através agora dos vídeos, só por vida e ligação, e eu te abusando no WhatsApp, né, professor? Não, eu, aliás, eu passei uma temporada, estou revendo uma antiga tese, uma dissertação de mestrado, chamada Desvios de Conduta da Administração Pública. É a sua, né? Eu até baixei aqui. E eu agora vou publicá-la, né? Eu recebi um convite da editora Max Limonad e estou fazendo uma revisão, porque já tem algum tempo, mas como eu trabalho com princípios bem gerais, né? Inclusive tem lá o tema da discricionariedade, que eu chamo de discricionariedade revisitada. Professor, agora eu achei essa tese, inclusive eu estava até lendo para a confecção da minha monografia. Então, você vai modificar algumas coisas nela, você vai atualizar. Porque eu até achei aqui, ó. Eu salvei aqui. Posso botar no grupo ou você...
Quer dizer, não ainda, porque mais daí a uns 30 dias, sim, para evitar a quebra do ineditismo, né? Quer dizer, embora não tenha maiores problemas, né? Talvez algum capítulo mais destacado, mas por hora é só uma questão Eu não achei, foi sua tese de doutorado, eu só achei a do tenho. mestrado. Eu tenho, aí eu vou fazer Inclusive, a revisão me ajuda, né? Porque eu falo... a tese de doutorado é uma questão ainda um pouquinho mais complexa, onde eu discuto que a relação, embora seja ela direito administrativo, mas eu digo tributos como obrigação de fazer e não de dar. Porque eu parto da ideia de que todo mundo acha pagar um imposto, mas a origem do tributo era uma prestação de serviços comunitários. Então, eu vou buscar na Idade Média a vassalagem, a prestação de serviços para o senhor feudal. Então, o tributo ao Estado, literalmente, seria uma homenagem ao Estado. Então, se assim eu posso fazer o que eu chamo como subtítulo conversibilidade parcial da relação tributária em obrigação de fazer. Então, há pessoas que não têm capacidade contributiva e você pode pedir delas a prestação de um determinado serviço em troca do imposto que seria devido. Por exemplo, o cidadão não tem como pagar o imposto predial porque não tem receita, mas ele pode dar uma aula de inglês, vamos imaginar, ou de alfabetização, ou ele pode, a depender, fazer um trabalho de pedreiro na situação. Então, a capacidade contributiva da Constituição é limitada a uma capacidade financeira, e eu discuto isso, eu digo, a capacidade de contribuir, todo mundo tem o dever de contribuir para com o Estado, para a organização social. Então, a premissa é essa, é a transmutação, é uma puxada de brasa para a minha sardinha, dizendo, olha, vamos transformar um tributo administrativo, né, na esfera do direito administrativo. Então, essa é, digamos, uma perspectiva. E aí eu faço algumas análises, por exemplo, de comunidades solidárias, uma do Ceará, onde eles instituíram até uma moeda própria, o palmar, né, que era... Então, a comunidade se organizou com troca de obrigações de fazer. Tipo assim, as pessoas idosas se cadastraram para receber ajuda dos casais jovens. Como? Os casais jovens passaram a fazer, não estavam em pandemia, evidentemente, não estavam a fazer supermercado para os idosos. Em compensação, os idosos tomavam conta dos filhos dos jovens, né? Então, o jovem pagava contas naquela época em que não se tinha tanta internet, dava suporte, dava apoio, cuidava da saúde, e em troca, quando ele ia trabalhar, em vez de colocar o filho numa creche, ele colocava naquele casal que era pago com esses serviços de apoio, né? Então, mostrando que essa relação de obrigação de fazer, às vezes, ela a rigor, porque o Estado lhe cobra valores para ele fazer, mas nada impede que eu possa fazer de modo direto. Por exemplo, se você resolvesse preservar a Amazônia com um modelo do tipo, olha, que aliás, eu estava dizendo, o governo atual é uma das medidas que eu acho excelente, resolveu lotear, entre aspas, a Amazônia em 29 zonas inicialmente, né? E, dependendo do número de hectares, você paga um valor, uma empresa, grandes empresas, né? A Unilever já, entre aspas, comprou uma área, quer dizer, comprou, mas não é, vai fazer a manutenção daquela área. Então, ela vai pagar X por hectare que ela mantém, né? E essa receita ela própria vai administrar. Então, todas as empresas vão querer, na verdade, mostrar que a área administrada por elas está bem cuidada, não está desmatada, não está com esse tipo de coisa. Isso em microescala se faz no Brasil já a administração de praças. Não sei se vocês já viram, essa praça está cuidada pela empresa tal e tal e tal. Então, é apenas uma extensão do modelo, né? Quer dizer, de você. Qual é a vantagem? Por exemplo, a gente tinha que, por exemplo, o governo destinava
para uma área alguma coisa como R$100 mil, e agora ela passa a ter um orçamento de R$4 milhões. Porque a empresa paga por hectare, né? E a empresa faz a propaganda dela, mostra como é que está, faz os filmes dela, da área de conservação, que está sob a responsabilidade dela, né? Então, essa ideia de que você estenda a capacidade contributiva melhora a condição de cidadania, né? Porque as pessoas se sentem participantes do projeto, né? As pessoas se sentem participantes de um projeto social, que aí muita gente diz, eu não faço nada pelo Estado. Então, todo mundo vai ter que fazer alguma coisa, ser cuidador, adotar uma criança ou fazer algum tipo de situação. Em São Luís, eles criaram, por exemplo, uma lei dando benefícios de redução bastante de IPTU para quem adotasse uma criança, né? Então, é uma fórmula de você, na verdade, propiciar ações públicas, e eu digo públicas, ou seja, não são sociais, porque eu entendo que o público é distinto do estatal. Quer dizer, o Estado busca o público, mas há outras energias públicas fora do Estado, né? Outras energias públicas fora do Estado. E até... Reduziria também... Oi. Desculpa, professor Fábio. Não, é que reduziria também a inadimplência, né? Que é muito alta em relação aos tributos, né? Assim, reduziria a inadimplência, a pessoa posteriormente iria... Isso, então... É um bom pensamento. Você reduziria a inadimplência, você teria serviços voluntários e cobrados por metas, ou seja, você tem que, na verdade, vamos dizer, fazer a limpeza dessa área, depender dos potenciais, das capacidades das pessoas, e muito do que se perde em tributos por sonegação, você cairia bastante a sonegação, não é? Você cairia bastante a sonegação, você teria resultados em perspectiva, a partir de determinadas experiências nos permitem concluir isso, e eu digo sempre que direito é uma ciência experimental. Atenção, gente, ela é experimental, ela não é teórica. Professor, Oi. Falando em tributo, falando em Estado, o que o senhor acha dessa imunidade tributária que o governo deu imensa para igrejas, no momento que o Estado está com tanta crise na saúde, precisando de recursos para tudo? Você acha que não está fora de timing uma imunidade para qualquer ente a esse momento? É escandalosa sob vários aspectos, isso aí eu não tenho dúvida em dizer. Quer dizer, nós temos uma receita perdida só esse ano de 300 milhões. Bom, até 2024, calcula-se 1 bilhão e 400 milhões. Para beneficiar igrejas, muitas fictícias, né? Que são, na verdade, que usam a lógica templo é dinheiro, né? Professor, os pastores têm meta para arrecadar nas igrejas, isso é igual ao banco, é um absurdo um negócio desse. Tem meta. Se não arrecadar aquele percentual, o pastor é rebaixado. Tem, se você, na verdade... uma vez eu estava com um professor, vou contar a vocês essa história que é folclórica, mas que é bem real, né? Um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que é onde eu fiz o meu doutorado, e fomos almoçar no restaurante lá, no shopping. E lá ele disse, tá aquele amigo meu e tal, eu não me lembro dele, Zé Raimundo, parece. E ele disse, Raimundo, vem cá. Ele disse, doutor, como é que vai e tal, não sei o que lá. Eu disse, você vai ouvir a história dele. Aí ele disse, e aí, Zé Raimundo, provocativo, como é que vai a marcenaria? Doutor, já deixei o ramo de marcenaria. E agora? Não, agora eu estou no ramo de igreja. Eu aí já... Comércio? Eu estou no ramo de igreja. Eu disse, como é esse ramo de igreja? Eu disse, olha, eu aí fui eu a perguntar, disse, como é esse ramo de igreja? Não, eu fiz um curso de 3 meses em São Paulo, eu fiz um curso para pastor de 3 meses em São Paulo, e aí eu montei a minha igreja, que é uma franquia, como se fosse, eles não chamam assim não, mas na verdade como uma franquia.
do que eu arrecado, eu pago um percentual para eles, mas eu tenho que manter a igreja todo o templo, e quanto mais eu arrecado, mais cai o meu percentual, né? Então, eu gero uma arrecadação maior. E agora eu estou caminhando para a terceira igreja. Quando eu chegar na quinta, eu viro bispo. Pois é, uma meta arrecadatória. Se não é um comércio... Quando eu chegar na quinta igreja, eu vou virar bispo, né? E aí, o que é que acontece? O pior dessa história é que não dá para acreditar que um país tenha essa dimensão. O presidente Bolsonaro disse nas redes sociais: eu vetei, mas se eu fosse deputado, eu derrubaria o meu veto. Dá para entender um negócio desse? Ele não dá. Dizendo o quê? Quer dizer, não dá, mas se eu fosse deputado, eu derrubaria meu veto. Não deu outra coisa. Sinal verde do presidente: olha, o presidente quer que... Ele deu a dica, ele deu a senha para o pessoal fazer, né? Ele deu a senha, ele disse claramente. Isso é escandaloso. Ligações com templos religiosos, né? Então, ele, na verdade, faz esse tipo de coisa, como por exemplo, que ele abriu mão de 5 bilhões nos impostos do óleo diesel, né? E menos estapafúrdia do que a outra, mas não conseguiu redução nenhuma, porque os estados foram lá e aumentaram o ICMS, né? Então, ocuparam o vácuo e as pessoas continuaram a pagar o mesmo pelo óleo diesel, né? Esse é um perfil que, infelizmente, nós estamos vivendo, né? Isso. Aí eu pergunto, professor, nisso tudo aí, interesse público para quem? Me diga. Para quem? Muito bem, Manuela. Essa é uma discussão muito boa, Agnes e Manuela. Interesse público, o que é mesmo esse interesse público? O que é mesmo? O que é mesmo esse interesse público? Que nem interesse do Estado é. Não. Ao contrário, está contrariando o interesse do Estado. O Estado gostaria de arrecadar mais. Ele diz: tem crise, nós estamos com um déficit de 159 bilhões para esse ano, esse é o déficit já estimado, 159 bilhões para esse ano. Os setores produtivos estão fechados, as indústrias, o comércio, o setor de serviços paralisado, né? A pobreza se generalizando. E qual é o interesse público existente nessa questão? E aí é onde eu digo: o público não é privativo do Estado. E eu costumava dar um exemplo bem mais modesto. Eu digo: olha, o Estado, às vezes, se põe contra o público. O Estado, na verdade, é quem evita o público. E aí o exemplo que eu dava lá na minha dissertação sobre isso, a dissertação é de 98, né? Lá se vão 22 anos. E olha que preguiça, né? Só agora eu vou publicá-la, né? Mas a pandemia, você tem que tirar um proveito dela, fazer do limão limonada, né? E aí eu aproveitei para achar tempo para revisar essa coisa, né? Aí eu dizia o seguinte, que está lá na dissertação, penso que está, que Caetano Veloso dizia o seguinte, que a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião, na primeira versão, ou como o céu é do condor. E aí, e aí ele diz: toda a gente na praça, que era do povo, manda a gente sem graça para o salão. Qual é a ideia de Caetano? É uma clara revolta contra o racismo cultural. Por quê? Porque ele dizia o seguinte: quem é a gente na praça? Era a negritude baiana, mais alegre, mais brincalhona, mais festeira, não é? E quem era a gente sem graça? Eram os brancos, que eram expulsos para o salão. Toda a gente na praça manda a gente sem graça para o salão, né? Aí esse povo sem graça do salão achou esse negócio da rua é melhor e tal. E aí, com quem ele contou para privatizar o carnaval? Com o Estado.
a prefeitura criou os blocos, criou os camarotes, onde até você vê o carnaval, né? Num camarote, você, se estiver bem posicionado, você vê o carnaval, né? Mas não necessariamente. Então, o carnaval era público, e isso, por exemplo, no Recife é proibida a existência de cordões de qualquer natureza que bloqueiem. Então, nesse ponto, ele conserva o verdadeiro carnaval nas ruas. Deixou de ser público, passou a ser privado. Então, você tem os cordeiros que tomam conta da corda, né? E daí por diante. E quem privatizou o carnaval? O Estado. O próprio Estado. O carnaval era público quando o Estado não estava presente. E aí o carnaval era público no sentido de popolo, de povo, de interesse geral, né? Então, o Estado conspirando contra o público, né? O Estado conspirando contra o público, né? Isso vem da história. Por exemplo, as capitanias hereditárias, aquelas que não conseguiram ter sucesso, não foram povoadas, não se tornaram públicas, voltaram como terras devolvidas, leia-se, devolutas, para o Estado. Então, voltaram em caráter privado para o Estado. Voltaram em caráter absolutamente privado para o Estado. Então, há algo público fora das asas do Estado e algo privado dentro das alcovas do Estado. Né? Então, por exemplo, esse interesse defendido hoje pelo presidente Bolsonaro é um interesse privado das igrejas, e é um interesse privado desse pacto da União com as igrejas. Gente, aqui não é para ela mostrar o livro? A Rodrigo deixar o... Então, oi, tem um bebezinho aí, tem uma garotinha aí, um garotinho. Seja bem-vindo, né? Ou bem-vinda, né? Faz parte, gente, não se importem com isso, não. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Desculpe chegar atrasado na aula. Nada, tranquilo. Nós estamos aí num esquentamento. Eu vou aproveitar aqui. Bom dia. Essa obra trata do porquê das igrejas de Jaciel para todos. As igrejas foram terem imunidade tributária, entre outros temas. São 3 volumes de Scarlett The Best, John Daniels. Que interessante. Eu vou anotar para ler, para tentar, na verdade, verificar a origem da imunidade dos templos, né? Para saber o quanto de desvirtuamento nós podemos ter hoje, né? O quanto de desvirtuamento... Tomar um pouquinho de água. O quanto de desvirtuamento nós podemos ter hoje, né? E aqui, nesse caso... Vejam bem, nós estamos diante da figura da isenção, porque não se trata de um imposto. Teoricamente, não, embora na prática tenha todas as características. É uma contribuição social sobre o lucro, mas é um disfarce grande para que vocês entendam a natureza das coisas. Por que nós temos um monte de contribuições? CID, contribuição sobre intervenção no domínio econômico, COFINS, contribuição para o financiamento da Previdência Social, COFINS, CSL, contribuição social sobre o lucro, que é essa questão. Vou tentar explicar a vocês, para que a gente entenda a realidade das coisas. A Constituição tem lá um capítulo muito burro, dizendo o seguinte: da repartição das receitas tributárias. Do imposto de renda, o Estado distribuirá tanto por cento para o Estado, a União distribuirá tanto por cento para o Estado, tanto por cento para os municípios. Então, é o chamado Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. Do imposto sobre produtos industrializados, a mesma história. Então, vamos chegar à seguinte conclusão. Se a União quiser, na verdade, arrecadar 1% e instituir R$1 de imposto, perdão, se ela quiser arrecadar R$1 de imposto de renda, e ela vai e diz, então eu vou aumentar o imposto de renda em R$1 para cada pessoa, mas só que ela só vai receber 35 centavos, porque o resto ela vai ter que redistribuir, tá? Ela vai ter que redistribuir, por força da Constituição que prevê a repartição das receitas tributárias. E aí, qual foi a grande sacada
que se passou a ter dos técnicos. Vamos não criar mais impostos, vamos criar contribuições, porque as contribuições são todas nossas. Então, a ilogicidade dessa repartição que faz com que, ou para você ter R$1, você tem que cobrar 3, né? Então, você cria já um sistema distorcido, e essa distorção, essa é a primeira premissa, atalhada, sofre um atalho com as contribuições. Então, hoje, 55% dos tributos são contribuições contra 45% de impostos, né? E isso já é uma questão bem preocupante, né? Porque a União achou um jeitinho de dizer, olha, eu não reparto a contribuição, então eu vou criar sempre contribuição, e até matematicamente é uma lógica, né? Por que eu vou criar um imposto de R$3 se eu só vou ficar com 1? Eu crio R$1 só de contribuição e eu fico com esse real todo, né? Então, é um mecanismo de suicídio da Constituição em relação à política tributária, né? Quer dizer, em relação à política tributária. E aí uma questão também que fragiliza a ideia de federação, né? de ter uma equidade, pelo menos, entre o protagonismo tributário tanto dos municípios quanto dos estados. Eu acho, Andrei, sem dúvida nenhuma, essa preocupação na manutenção do modelo federativo é bastante válida. Agora, na verdade, deveria existir um estudo em função das demandas de cada estado, né? E aí isso é difícil para a cultura brasileira. Eu reconheço que é uma equação difícil, mas você ter que, na verdade, estabelecer uma retribuição compulsória, você eleva os tributos, você eleva efetivamente os tributos criados pela União, né? Então, essa como salvar o modelo federativo, como, na verdade, manter a autonomia, e aí eu tenho uma objeção. A autonomia dos estados, sim, gente, mas o Brasil é o único país que eu conheço que tem autonomia de municípios. E eu digo por quê? Temos municípios com 800 habitantes no Brasil. Municípios, eu não falei de 800 mil, obviamente, não seria um grande município. Eu falei de 800 habitantes. Então, esses 800 habitantes só vivem das receitas federais, quer dizer, que poderiam estar distribuídas. Por exemplo, o sistema de distribuição da saúde, ele é muito mais adequado do que essa repartição de receitas tributárias. Veio uma lei, e o sistema é muito inteligente, embora tenha os seus defeitos, os seus graves pecados. As pessoas, todo mundo, quando fala em SUS, diz que miséria, que droga, que outro tipo de coisa. É porque vocês não conheceram o tempo em que as pessoas só poderiam ter acesso à saúde quando tivesse o INPS. Tá? Então, você tinha que ser segurado da Previdência Social para ter acesso, era a Previdência, Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social. Então, você só tinha, na verdade, acesso quando você promoveu a universalização da saúde. Quando você promove a universalização da saúde, é evidente que você dá acesso a muito mais pessoas e, obviamente, que a qualidade vai cair, mas é uma opção, para mim, bem democrática. Eu posso ter uma qualidade menor, mas que seja para todos, do que, na verdade, ter uma coisa muito boa restrita para um grupo muito pequeno. É como se eu dissesse, esse bolo está maravilhoso, mas só quem come sou eu. Pronto. Era mais ou menos o sistema. Quando a gente dizia assim, não acreditem nessas histórias, o Colégio Central da Bahia já foi isso, já foi aquilo, foi maravilhoso, o Colégio Severino Vieira, era. Só que para quem? Para uma elite que conseguia chegar lá. Para uma elite que conseguia chegar lá. Então, quando você, na verdade, expande, você pode, em algum momento, perder a qualidade. E eu vou tentar explicar um pouquinho, já que a gente está... A vantagem desse curso
é de que a gente tem mais liberdade para algum tipo de voo, né? Para algum tipo de voo. Então, explicar para vocês como é que funciona, em linhas muito apertadas, o Sistema Único de Saúde. Ele é um sistema que envolve a União, os estados e os municípios. Então, dividiu-se o nível de atendimento à saúde em 3 planos. O plano da saúde básica, que corresponde a 80% da demanda. 80% da demanda. O que é saúde básica? É desidratação, é pressão alta, é diabetes, é fratura simples, né? Ou são fraturas simples, são intoxicações, queimaduras, esse tipo de coisas de pequeno porte. Isso representa 80% da saúde. Por isso que os municípios têm uma contribuição feita pela União à base da sua população cadastrada, proporcionalmente, não por atendimento, por demanda hospitalar ou por atendimento ou por outro tipo de coisa, mas pela população. E aí você vem, na verdade, o chamado atendimento de média complexidade. Média complexidade envolve especialistas, oftalmologista, ortopedista, dermatologista, neurologista, todas aquelas atividades médicas que, na verdade, demandam um grau de especialização mais acurado. E a demanda e essa é entregue normalmente aos estados. E os estados aí só recebem por procedimentos. Então, na verdade, o município recebe por população e por procedimentos, mas os estados só recebem por procedimentos, né? Os estados recebem por procedimentos porque, para eles, estão apenas 15% da efetiva demanda. E a demanda de alta complexidade, que representa 5%, é aquela que exige internamento hospitalar. Hoje, por exemplo, a Covid está classificada como grande complexidade, né? De alta complexidade. Mas em situação normal, tirando-se as pandemias, epidemias ou outro tipo de coisa, o quadro é mais ou menos isso, ano a ano, com pequenas variações, mas para efeito de raciocinarmos, 80% ficaria com o município da saúde, 15% com a média complexidade nos estados e 5% com a alta complexidade também nos estados. E a União, o planejamento, as estruturas de coordenação e de planejamento da saúde. Então, a União não atuaria diretamente. O sistema é bem feito. E aí, por exemplo, se você entender bem, a questão dos médicos cubanos se encaixa com tranquilidade. Qual é o problema? Eles não têm a mesma formação que o médico brasileiro. Sim, é verdade, o curso deles é um curso menos sofisticado. No entanto, para o atendimento básico, que é do que eles vão cuidar nas cidades do interior, eles dão conta e, às vezes, com mais dedicação do que um médico que se sente subutilizado, que droga, eu só recebo gente aqui com dor de barriga, com não sei o que lá, e etc, etc. Então, na verdade, se você entender o tipo da demanda que está no Brasil, a verminose, por falta de saneamento básico, por uma série de coisas, os médicos cubanos seriam absolutamente competentes para atender essa demanda. E eles não seriam eu posso contar um exemplo lá da minha cidade, que teve claro. Alguns médicos cubanos. Foi interessante. Foi na Chapada, lá em Ituaçu. Eles fizeram um levantamento e descobriu que a maior parte da doença do pessoal lá do interior não era uma doença muito séria, era só que as pessoas não sabiam cuidar da água que bebia, não sabiam, não regulavam bem a alimentação, e a população feminina, as mulheres, sentiam muito solidão, porque ficava assim, nas casas, muito separadas, não tinham um ambiente social. Então, eles fizeram um trabalho casa a casa, e com isso reduziu que quase 40% o nível de obesidade, de pressão alta, de diabetes, só ensinando o pessoal a como se alimentar bem, a como se cuidar. Você vê que como
É uma medicina Fantástica diferente. essa experiência, Agnes. Parabéns, é nisso que eu acredito. É a verdade, a gente sair da caixa e pensar fora da caixa. Veja o exemplo que a Agnes está dizendo, que ela é da região da Chapada, que se descobriu que os problemas da população eram problemas mais de educação do que de saúde. Eram problemas mais, quer dizer, eles se refletiam ou aportavam na área da saúde, mas a origem e a natureza deles era um problema educacional. As pessoas Foi na raiz, né, do problema. Como é? Foi na raiz do problema, né, ao invés de ficar só na raiz, cuidado superficialidade. da raiz. Por exemplo, nós sabemos, esse é um dado da Organização Mundial de Saúde, que cada dólar investido em saneamento básico, ele, na verdade... 5 para a saúde, né? Economiza 5 para a saúde, parece. 5 para a saúde, exatamente. Cada dólar, 1 para 5, essa é a relação da OMS. Né? Porque boa parte dessas doenças são doenças geradas pelo lixo acumulado, pelo esgoto a céu aberto, digamos, pelas más condições de habitabilidade, né? Pelas más condições de habitabilidade. Né? Então, e que aí sim interferem na dignidade humana. Né? Na verdade, você não dá a dignidade humana às pessoas. O preenchimento da norma constitucional da dignidade humana envolve saneamento básico. E aí é por isso que eu me revolto. Se vocês quiserem, para não acharem que é uma coisa de momento, vejam no YouTube, teve uma palestra que eu fiz, que gravaram, Celso Castro, Copa do Mundo, onde eu falo, digamos, de que a Copa do Mundo não era prioritária diante de tantas coisas que nós fazemos. Eu prometi passar para vocês um texto, mas farei até segunda-feira, porque esse livro me atrasou um pouco a minha vida, mas como vocês são gente boa, não me cobram tanto, né? E aí eu fiquei, na verdade, com essa perspectiva. Mas estou achando a aula hoje maravilhosa, porque a gente está mostrando quanto o aporte teórico do direito administrativo não é aquele aporte feito de jurista para jurista, mas de jurista para o povo. Nós temos que ter essa intercomunicação, nós precisamos conhecer os mecanismos administrativos do SUS para, na verdade, verificarmos. Olha, uma vez eu vi um secretário de saúde dizendo: se eu tiver uma queimadura, me leve para o Hospital Geral do Estado. E eu perguntei a ele: secretário, eu vi essa declaração. Ele disse: olha, o pessoal do Hospital Geral do Estado é craque em queimaduras. Eles vivem isso o dia todo. E disse mais: se você pegar um hospital particular, mesmo de ponta aqui, não é? Vou falar do Aliança que patrocina essa aula, né? Então, os médicos de lá não estão acostumados com tiro. É igual a questão de traumas, de quebrar, de ortopedia, né? O público é muito maior que o privado. Tem um hospital público especialista, que eu não sei qual é, mas tem um excelente aí. Exatamente. Então, você vê o seguinte: o que o Hospital Geral do Estado não lhe dá? Hotelaria. Bom, a parte de hotelaria, digamos, de refeições, de cuidados, de hospedagem, de coisa, não é. E aí, por que o Hospital Geral do Estado é tão superlotado? Por uma razão muito simples: nós não atendemos a esse dado estatístico da saúde básica. Se nós tivéssemos as UPAs, unidades de pronto atendimento, em quantidade e em eficiência, as pessoas iam no hospital. Você esvaziaria os hospitais para a demanda dele, que é de grande complexidade. Então, em vez de pensar em fazer um hospital, vejam, como o direito é medição, você pode questionar judicialmente a construção de um hospital, quando é mais importante fazer 30 UPAs, 30 unidades de pronto atendimento, ao invés daquele hospital. Então, se você quer evitar a sobrecarga do Hospital Geral do Estado, crie pontos de atendimentos confiáveis, 24 horas, onde as pessoas possam estar próximas do bairro em que moram e serem tratadas. Por exemplo, o que se faz normalmente na hipótese de envenenamento? Se faz uma lavagem estomacal muito forte, mas isso aí, um médico razoavelmente treinado no próprio bairro vai conseguir fazer isso. E se o problema se agravar, você aí manda para você faz uma triagem, né?
Mas hoje, o que é que a população faz? Sai e vai para o hospital geral, porque é a única fonte que ela tem, porque o outro só abre às 9 e fecha às 5, e daí por diante. Né? Então, Professor, diga. e o caso das cidades pequenas, que tem um hospital que tem um nome de hospital, mas, na verdade, eu acho que deveria ser mais uma UPA do que um hospital, né? Porque uma cidade de 20 mil habitantes. Realmente tem lá o nome, hospital, não sei o quê, mas a gente sabe que não tem os equipamentos, não tem estrutura nenhuma, só tem o nome. Não, só tem o nome de hospital, é um lugar de abrigo. Eu sou de uma cidade assim, de Casa Nova, na Bahia, perto de Juazeiro. Você encontra um prédio até bonito, mas não tem um eletrocardiograma, não tem um exame pulmonar, não tem... Lá na minha cidade, assim também. Então, na verdade, se chama de hospital como se batiza o nome que quiser. Mas eu costumo dizer o seguinte, se você chamar um cão de gato, ele não vai miar. E se você chamar um gato de cão, ele não vai latir. Não adianta chamar de hospital o que não... Né? Então, não se muda a natureza das coisas mudando o nome da situação. Mas em relação à arrecadação, tem alguma diferença? Por ser hospital, por ser uma UPA, o município deixa de arrecadar mais ou menos? O problema é que na inauguração tem. O prefeito, quer dizer, eu inaugurei um hospital aqui. Não é mesmo que seja precário, ele não seja, mas ter feito um hospital é muito mais charmoso, muito mais sexy do que ter, na verdade, feito uma UPA. Né? É esse tipo de situação. Né? Então, agora, será que nós podemos questionar isso judicialmente? Será que nós temos o direito de fazer ou de discutir essas, entre aspas, escolhas? De discutir essas escolhas? Primeiro, não são escolhas. Os físicos dizem, com alguma dose de exagero, que o que não pode ser medido não existe. Não é? Então, eles teriam que dizer que o infinito não existe, né? Porque dizem que as paralelas se encontram no infinito, mas, bom, de um modo geral, como premissa usual, o que não pode ser medido não existe, isso é ótimo que seja dito assim. E aí eu digo, olha, eu preciso medir se essa cidade precisa de uma boa UPA bem equipada ou de um mega hospital mal equipado. E aí a pergunta é a seguinte, será que eu posso ir para o judiciário? Gente, vale a pena, mesmo que você perca. Se é num trabalho social, num trabalho de dinâmica, você vai chamar a atenção para esse tipo de coisa. Na Alemanha se construiu assim e causou a primeira vez um espanto quando um juiz mandou alterar o rumo de uma estrada. Como você quer alterar a minha estrada que eu, prefeito, resolvi fazer? E quem é você, seu juiz, para alterar a minha estrada? Isso é simples. Eu mandei fazer uma perícia, como você deveria ter feito antes, e se verificou se a estrada passar do ponto C ao ponto D, ao invés do ponto A ao ponto B, ela vai atingir um número maior de pessoas. Segundo, a construção dessa estrada no ponto C e ponto D é mais barata do que no ponto A e no ponto B. Terceiro, o nível de segurança pelos aspectos geográficos é maior no ponto C e no ponto D do que no ponto A e no ponto B. E agora, o juiz, faça o quê com essas conclusões da perícia que você não contestou? Você vai me falar de novo em separação dos poderes? Você vai me ressuscitar Montesquieu? Montesquieu, gente, perdoem assim, eu sou bem iconoclasta. É uma palavra, eu sou bem inconformado, indignado. Montesquieu não é uma superação histórica, é uma falácia lógica. É uma falácia lógica porque, se eu considerar que os poderes são, na verdade, instrumento de cumprimento do dever, veja, todo poder que eu tenho é um instrumento que eu tenho de cumprir o dever. Fora daí, eu não posso ter poderes que, na verdade, não correspondam ao cumprimento de um dever. Por exemplo, será que eu tenho poderes de exigir que vocês mostrem o rosto aqui? Provavelmente não. Me ajuda, porque melhora a interação, sem dúvida nenhuma,
mas eu não creio que isso corresponda a um dever meu de quebrar a privacidade de vocês. Tem gente mais tímido, tem gente que diz eu acordei agora e não estou, as mulheres então são um pouquinho mais rigorosas com essa questão. Para mim seria ótimo, mas eu não tenho poder de fazer isso. Guarda de trânsito não tem o poder de parar o trânsito se não for para organizar o trânsito, né? O policial não tem o poder de prender se não for para evitar o crime, né? Ou para reprimir o crime. Então, não há poderes que não correspondam a deveres. Essa é a primeira premissa para vocês testarem. Eu volto a dizer, eu sou popperiano, ou seja, para mim uma verdade, para ser verdade científica, tem que ser falseável. E como é que ela é falseável? Eu vou mostrar que existem poderes legítimos e aceitos que não correspondem a nenhum tipo de dever. Bom, aí você tem. Mas se ela não consegue ser falseada, mesmo sendo falseável, ela se torna cada vez mais com foros de cientificidade. Já se eu digo a Vênus de Milo é bela, ela não é falseável. Eu não vou provar que a Vênus de Milo não é bela. Eu vou provar que o pão de açúcar não é a 8ª maravilha do mundo. Não é? Então, isso não é falseável. Mas quando eu digo metal se dilata ao calor, isso é falseável. E se eu encontrar algum metal que não se dilate ao calor, isso, na verdade, consegue falsear o argumento. Então, quanto mais eu tenha afirmações falseáveis e não falseadas, maior credibilidade do que eu digo. Então, eu estou trazendo uma informação falseável. Todo poder emana de um dever. E eu desafio vocês, quer dizer, eu proponho a vocês, desafiar é uma coisa um pouco complexa, né? Eu proponho a vocês que pensem num poder que não corresponda a um dever, num Estado democrático de direito. Um poder que não corresponda... Não tem, né? Infelizmente, o nosso presidente desconhece essa máxima aí, né? Não, e ele conhece alguma coisa? Gente, eu não estou dizendo isso em sala de aula, não. Hoje, aliás, eu achei que o pessoal do Departamento de Direito Público disse assim, nós temos um grupo do Departamento de Direito Público, né? E aí disseram assim, Bolsonaro não tem sensibilidade para a educação, cortou 1,8 bilhões e tal. Aí uma professora virou e disse, ele não tem nem com a vida. Eu digo, puxa, esse pessoal é otimista. Eu pensei que ele não tinha simplesmente sensibilidade, mas, pelo visto, eles estão mapeando onde ele não tem sensibilidade, né? Quer dizer, é mais ou menos como você perguntar se alguém sente dor de cabeça se não tiver cabeça, né? Quer dizer, é uma coisa que, na verdade, não tem. Bolsonaro não tem sensibilidade para a vida, Bolsonaro não tem sensibilidade para a educação. Por que ele não tem sensibilidade? Ele não tem nenhuma, né? Não tem. Na verdade, ele não tem sensibilidade, né? Então... Aliás, tem. Ele só quer o poder pelo poder. Sim. A prioridade número 1 dele era a eleição. A prioridade 2 agora é a reeleição, né? Eleição. Só pensa nisso. Dele e a família inteira, né? Olha que eu estou tendo todo cuidado para não sair dos limites da aula. Eu estou falando em desvio de poder, que eu poderia falar até o nome que deu origem à palavra na França, que é détournement de pouvoir. Se vocês forem advogados, fica bonito dizer isso, viu? Détournement de pouvoir. Traduz aí, professor. Desvio de poder. Détournement, que é desvio de pouvoir, desvio de poder, que foi uma construção feita na França a partir de um jurista chamado Horiot. E Horiot, ele diz, olha, todo poder que se desvia do dever, ele, na verdade, é ilícito, é ilegítimo, é descabido, né? Então, se passou a falar, e no Brasil se usa mais a expressão desvio de finalidade, né? Quando você maneja um instrumento aparentemente legal, o veto, a derrubada do veto, mas com a finalidade que não é própria, nem é adequada, nem consulta o interesse público. Então, o desvio de finalidade, isso é muito feito no interior,
prefeitos que transferem professora lá para as zonas mais rurais, mais distantes, porque a professora fez campanha contra ele, né? Mas simplesmente não para melhorar a adequação da distribuição, mas para É comum que nem... Hein? Isso é muito comum, professor. Muito. Só que agora a gente já aprendeu um nomezinho para isso, né? Isso se chama desvio de poder. A grande questão é essa, se diz, olha, eu estudei temas aprofundados e, na verdade, isso se chama desvio de poder, né? São coisas assim meio loucas, né? Agora, o inverso também ocorre. Tem gente no interior que faz concurso para um cargo porque é mais fácil a prova, mas quando a pessoa tem gabarito, põe em outro. Quando chega um outro prefeito, quer votar, devolver ele para o cargo que ele fez concurso, ele acha ruim. Não, existe uma problemática e não me peçam a solução para enfrentar. Eu já vi prefeitos me consultarem o seguinte: eu posso proibir gente com nível superior de fazer concursos para merenda escolar? Olha a pergunta. Eu disse, mas por quê? Eu já sabia a resposta. Eu disse, porque depois ele não vai querer trabalhar na merenda escolar. Exatamente. Ele vai dizer que isso está muito abaixo da qualificação dele, vai pedir que ponha à disposição de tal lugar, etc, etc. Então, na verdade, é preciso que tenhamos, por exemplo, uma situação mais elaborada para termos a ideia de que essa meritocracia não é essa coisa toda. Quer dizer, meritocracia só poderia existir se não houvesse direito de herança, se alguém não frequentasse escolas diferenciadas. Vamos ser realistas aqui para nós. Mas como resolver esse caso, professor? Hein? Como resolver o caso desse cara que é nível superior, fez concurso para merenda e não quer fazer a merenda? Como resolver? Como o prefeito resolver esse caso? Demitir? Inconstitucional, não pode não. Quieta, menina! Na verdade, eu não tenho uma solução, não. Eu tenho me debruçado sobre esse problema. Proibir o concurso? Não pode. Pode. Que ele faça, vai fazer. Mas aí onde você entra, a eficiência. Será que ele vai ser eficiente dentro dessa questão? Será que ele vai, na verdade, ser eficiente no trabalho que ele faz? Como é que eu alcanço o postulado da eficiência que está lá no artigo 37 da Constituição Federal? Não basta hoje cumprir a lei, é preciso cumpri-la de modo eficiente. Então, poderia ser argumento de uma demissão, caso a pessoa não quisesse fazer o serviço? Sim, teoricamente sim, mas aí você nunca vai resolver o problema do macro. Você vai resolver concretamente em cada situação, né? E ele pode fazer o que se chama no Brasil de operação tartaruga, fingir que está servindo a merenda e não servir coisa nenhuma. É um problema muito sério, né? Eu achei engraçadíssimo, e às vezes ocorre essa situação. Eu tenho um primo até, e próximo, que é juiz federal. E aí eu disse, mas eu brincando com ele, ele saiu, disse, estou saindo agora da Justiça Federal. Eu digo, e já vem com aquele carrão, quem é seu motorista? Ele disse, eu não tenho mais motorista. Aí eu disse, mas fulano, por que você não tem mais motorista? Todo juiz não tem? Ele disse, eu acho que a maioria tem. E por que você não tem? Celso, quando o cara entrou e nós começamos a conversar, eu tinha motorista, mas quando nós começamos a conversar, o cara tinha doutorado em física. E eu aí me senti humilhado. Eu disse, como é que eu vou poder trabalhar com esse cara que é doutor em física? E eu tenho minha graduação, eu tenho esse tipo de coisa. Olha, quando ele disse, eu preferi dispensar. Eu digo, olha, não vou ficar com ele, não, porque isso é um descompasso, né? Quer dizer, na verdade, esse é um dos problemas que mais me encantam, quer dizer, você tentar resolver a questão da administração sob o ângulo da eficiência e não sobre o surrado ângulo da legalidade, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, esse é um problema da máquina do serviço público, né? Da máquina do serviço público, e aí vocês vão perguntar, mas você é contra o excesso de funcionalismo público? Gente, eu deveria dar a resposta sim,
mas eu poderia também dar, como eu sou muito consequencialista, eu posso dizer uma resposta, tenho dúvidas sérias. Mas se você não é contra, eu estou falando de excesso, eu digo sim, mas isso é uma distribuição de renda. Muitos municípios só vivem porque os funcionários têm emprego, senão esses caras iam usar para fazer estátuas ou para botar no bolso ou para botar na conta. Pelo menos você distribui com a população mais carente. Não é um motivo, não, gente. Pelo amor de Deus, eu estou pensando alto com vocês, né? Quer dizer, mas vejam o seguinte, se você olhar o Bolsa Família, ele alimenta muitos municípios. Sim. Porque, na verdade, o aposentado vai lá e, no fim do mês, ele paga a conta. E eles pagam com muita fidelidade. Na minha terra, os armazéns, acho que em todas as cidades pequenas, os armazéns... Aumentaram os comércios depois do Bolsa Família, né? Aumentaram no interior muitos comércios. Criaram muitos comércios depois do Bolsa Família. Muito. A economia foi absolutamente aquecida. Aumentou a economia muito. Sim. Então, nós temos que usar o argumento jurídico no macro. Não vamos ficar nesse minimalismo de a lei diz isso, a lei diz aquilo, a lei diz aquilo outro. Né? Vamos, na verdade, ficar pensando nas questões macro. Por exemplo, o que é pensar uma questão macro? Se eu perguntar a vocês assim, vocês são contra, vou usar a palavra bem leiga, na verdade seria descaminho, o contrabando de produtos do Paraguai? A resposta mais imediata seria sim, que professor idiota vem me perguntar se eu sou contra o contrabando. Se é contrabando, eu vou dizer que tem que acabar. Ok, gente boa, galerinha do meu coração. 30% da economia do Paraguai gira em torno dessas muambinhas que são vendidas aqui no Brasil. Eu falei 30% da economia do Paraguai. É muito. É muita coisa, gente. 30%. E aí, se eu proibir tudo isso, sabe o que vai acontecer? Uma invasão do nosso território. Para usar o argumento mais rasteiro, além de homicídios, violência, quebra numa economia já debilitada, que nem dinheiro tem para comprar vacinas, e que foi explorada pelo Brasil durante muito tempo, né? O Solano Lopes, que aqui é, digamos, um vilão, é a principal medalha do Paraguai, é a medalha Solano Lopes. Veja como a história se escreve de cada lado, né? Então, vale a pena você, na verdade, eliminar o contrabando, se isso fosse possível, dizer de uma canedada só não entra nada, ou o pessoal percebe que, na verdade, não dá, que os efeitos colaterais, é uma palavra que eu vou ficar sempre repetindo, todas as leis têm efeitos colaterais, não adianta, na verdade, você fazer esse tipo de situação. E tem mais uma coisinha, gente. De vez em quando, os presidentes do Paraguai dizem assim, olha Itaipu, olha Itaipu. E aí vocês vão perguntar, o que é Itaipu? Não o que é Itaipu, que vocês sabem, né? Mas é uma binacional, Brasil e Paraguai, meio a meio, tá? 50% do Brasil, 50% do Paraguai. Aí, 50% da energia gerada pertence ao Brasil, 50% pertence ao Paraguai. Só que o Paraguai usa apenas 10% dessa energia. E faz o quê? Vende para o Brasil os 40%. Então, o Brasil fica com 90%, pagando pelos 40%, e com isso ele abastece sul e sudeste, né, do Brasil, né? Depende direto de Itaipu. E aí, quando o presidente diz, olha Itaipu, o que ele quer dizer? Eu jogo fora a minha energia, mas não vendo para você. Tá? Como é que fica? Eu jogo fora, você vai ficar sem energia, meu amigo. Você vai deixar minhas bombinhas entrarem, meus Panasonics. Eu vi um produto desse. Panasonic. Não estou burlando nada, não é Panasonic, é Panasonic. Entender, falta algum jurista do direito tributário para entender, sob o ângulo consequencialista, esse tipo de situação.
Então, eu, na verdade, tem uma frase do Carlos Cossi, um jurista argentino, que diz: eu não creio em um direito às secas. Eu não creio em um direito epidérmico, às secas mesmo, numa secura. Eu acho que o direito está envolvido em toda a contextualidade. Eu repito sempre que o texto sem contexto é pretexto, gente. Texto sem contexto é pretexto. Tá? Não é isso que eu falei hoje, não era nada que eu ia falar, mas está valendo para que vocês aprendam como bagunçar uma aula, né? No melhor sentido, né? Aulas têm que ser bagunçadas, elas não são aqueles cultos religiosos do amém, né? Elas são, na verdade, esse processo de tempestade mesmo, de você começar a ficar inseguro em um bocado de coisa. Por exemplo, hoje vocês me levantaram uma questão de como é que faz? Veda o povo do concurso público, o que faz quando o cara não aceita ser merendeiro? O que faz quando, na verdade, não se tem? Discutimos assuntos relevantes. Pensei nisso, professor, o edital talvez fosse a solução, não? Fosse proibido você... O edital, se o edital fosse claro, dizendo assim, se você fez concurso para tal área, você só pode ocupar... Será que não limitaria isso? Será que não limitaria mais? Que a pessoa já faz... Você poderia reproduzir o artigo de lei, mas eu acho que seria difícil. Olha, cria um cargo em comissão e bota... não acho que ia adiantar não limitar no edital por causa dos cargos de comissão, de confiança, diretor, assessoria. Não ia adiantar. Cara à disposição, né? Então, eu já vi médicos que, na verdade, fazem concurso para auxiliar de não sei das quantas, etc., e aí você vai dizer, mas eu vou perder um médico dentro dessa coisa. É complicado. Não. Esse ponto aí, tem até um caso aqui do nosso Tribunal de Justiça que fez o concurso para analista e preveu, salvo engano, 50 vagas nessa faixa de 50 para 70 e conseguiu provar que havia um número escandaloso de pessoas que prestaram concurso de ensino médio, mas exerciam função de ensino superior. E esse número aí acabou abrindo margem para 900 pessoas pleitearem. Foi mandado de segurança. Agora, nesse caso, salvo engano, né? Eu acompanhei um pouco essa questão do mandado de segurança. O que estava acontecendo é que os municípios estavam cedendo servidores deles emprestados para o estado da Bahia, né? E acabou que inclusive foi advogado no caso, foi do Lindy Case. Você está falando desse caso ou está falando de outro? É esse caso, mas na decisão isso foi tido como legal, né? Esse não foram arguídas diversas argumentações, só que essa não foi levada em conta. O professor que foi advogado do Lindy Case foi Fábio Periandro, inclusive, aí esse foi um dos argumentos que ele trouxe, né? Ele trouxe mais de 1.000 documentos, né, lastros, probatórios, mas também, além disso, existiam também pessoas que não tinham feito concursos, e aí o prefeito ia e botava uma tia de não sei quemzinha aí, botava lá para trabalhar, entendeu? E aí hoje chamaram até a posição 1.000, né, desse concurso, o concurso que foi feito em 2014. Por causa desse mandado de segurança, né, o Lindy Case conseguiu a concessão da segurança para chamar a posição, acho que foi até 1.000, não salvo engano, não sei. Sendo que só tinham sido chamados, não foi 50 não, André, acho que foi uns 200. A lista correu até 200, mas... Porque foi analista e técnico. Tem um cargo de analista, que é o que mais está sendo na concessão, e o de técnico não está tendo. Estão denegando a segurança. Porque não precisa, né, entre aspas. Mas é uma discussão boa aí também. Não, é uma discussão interessantíssima, Andrei. Eu acho que isso é um tema bastante interessante. E o desvio de cargo. Agora, vamos pensar numa coisa assim, eu não quero ser radical, mas vocês sabiam que, vou dar um número que pode não ser adequado, dizem que a maioria das estatísticas é inventada na hora, inclusive essa que eu vou dar para vocês. Né? Então, que 80% dos servidores da Justiça Eleitoral são cedidos,
pelos municípios para os juízes eleitorais no interior, são cedidos. E aí a pergunta é o seguinte, um cálculo do Tribunal Superior Eleitoral diz o seguinte, para que eles tenham, na verdade, um corpo próprio, seria um concurso para 8.000 funcionários, pelo menos. E aí eu pergunto, o dano não seria muito maior para a União arcar com valores que iriam para a saúde? Não é melhor, se esse pessoal não está fazendo falta na prefeitura, ajudar em outra coisa que tem lá? Primeiro, eu não consigo entender, de coração, eu digo isso a vocês, porque já advoguei muito lá na Justiça Eleitoral, mas eu não consigo entender a necessidade desse aparato todo para... Quer dizer, o voto, na verdade, é dado na urna, mas você cria uma Justiça Eleitoral, um juiz eleitoral ganha 1/3 do valor de um juiz federal, não é, para trabalhar de 2 em 2 anos, numa eleição, despachando um monte de papéis. Não tem, na verdade, uma decisão mais substancial, né? E para decidir sobre compra de votos, que a educação resolveria da melhor forma do que isso, né? É muito comum, eu vendi meu voto e tal, então está nula a eleição, por isso, fraudes nas transferências de eleitores. Então, a grande questão, e eu estou muito satisfeito, porque vocês estão pensando macro, não estão, na verdade, naquela coisa. O que diz o artigo tal da lei número tal? Não estão, na verdade, e é isso que vai ficar um direito para sempre, quer dizer, esse espírito questionador, a gente está fazendo direito puro aqui, a gente está pensando nos fenômenos sociais sob iluminação jurídica, mas eu sei, gente, que eu invadi o horário, mas vocês são cúmplices, tá? Vocês são cúmplices pelo silêncio. Vocês, quando eu passar da hora, me avisem, viu? Que eu gosto de chegar na hora, mas vocês também. São... Já passou. Passou, são 12h41. Eu estou com fome, professor. Eu também, já, né? E esse horário, primeiro... Não, mas o papo está excelente, mas está a aula agregando conhecimento. Está muito bom. Eu não entendi porque essa aula às 11h30 da manhã também não, viu? Não dá para mexer, porque todo mundo vai dizer eu tenho cabeleireiro às 11h, eu tenho não sei lá. Não, mas foi para deixar espaço para esperar a aula de outra matéria que precisa de ter 2, foi por isso. Eu imagino que deve ser. Eles deixaram a tarde livre e a noite livre para encaixar as aulas. Obrigado, gente. Agora sigam aí os exemplos de Manuela, de Andrei, de Agnes, que estão questionando, estão fazendo comigo essa aula, né? Então, na verdade... Então, isso aí é um apelo que eu faço a vocês. Aqui, nunca vocês me virão desestimular algum questionamento, porque eu já fiz muitos questionamentos que na época pareciam impróprios e hoje me parecem próprios, ou que na época me pareciam impróprios e continuam impróprios até hoje, mas vale a pena, né? O pior é, na verdade, a gente se calar. Eu não gosto quando os padres dizem que tiver algum impedimento, que fale agora ou se cale para sempre. Aqui, quem tiver alguma questão, que fale agora, ou que fale depois, ou que fale mais tarde, mas contanto que fale. Nas academias e nos botecos, nada transita em julgado, ou seja, tudo pode ser discutido. Tudo pode ser dialogado, né? Tudo pode ser dialogado, viu? Obrigado a todos vocês, em nome... eu vou fazer em nome aos 3 que participaram, que são aqui na ordem Manuela, Andrei e Agnes, né? Obrigado pela participação, mas eu sei que todos os outros que estão aí com microfones fechados e sem mostrar a imagem vão sendo estimulados dentro desse processo. Gente... Pouco a pouco vão perdendo a timidez, né, professor? Vão perdendo, né? Bira parece que fez aí, acendeu uma luzinha aqui para mim, não? Ok. Oi, Bira. Obrigado pela aula. Nada, obrigado. Obrigada, professor. Então, boa tarde. Obrigado, uma boa tarde. Vou almoçar, bater outra aula daqui a pouco.
Obrigado e até boa aula para a próxima, tá? Ficarei com saudades. Tchau, pessoal. Bom final de semana para vocês. Eu também, Manuela. Obrigada, Manuela. Sempre foi muito gentil em dar informações para a gente. Muito obrigada. Estou aqui para isso. Disponha. A gente conversa sobre essa monografia. Estou empolgado com ela, viu? Eu já mudei de novo, professor, o sumário. Aquele que eu te mandei, eu acrescentei umas coisas. Então, mas eu vou te ligar mais tarde, tá bom? Tá bom, pode ligar, sim. Tá bom, tchau, gente. pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau.